Você tá passando com uma comida, come todo dia, vê um mendigo passando fome pedindo comida. Não tá pedindo dinheiro, pedindo comida. Deus gosta que você compartilhe a tua comida ou que você jogue no lixo? Exato. Tá óbvio. Tá, é tão óbvio que Deus gosta que Deus não gosta. Você montou uma família. Deus gosta que você seja leal à tua família ou que você viva a vida de solteiro enquanto tá casado? Uhum. É óbvio que Deus quer e que Deus não quer. Sim. Não precisa de religião para isso? Lógico que não, você sabe exatamente. Porque o ser humano é corpo, alma e espírito. E dentro de você tem um espírito que é um ponto de conexão com o divino. Você acreditando ou não acreditando, tendo fé agora ou não tendo, tem um espírito se comunicando o tempo todo com o mundo espiritual, com a parte divina, e é isso que te dá pressentimentos, presságios, a tua consciência pesa, tudo isso é espiritual. Sim. Então nós precisamos aprender a trabalhar essa área para identificar princípios como da honra, porque a honra contraria muito nossas emoções. Por exemplo, uma vez uma pessoa chegou para mim, como é que eu vou honrar aquele vagabundo do meu pai que me abandonou quando eu era criança? Eu tenho raiva dele. Certo. E eu falei assim, você é legítimo o seu sentimento. Eu também teria raiva de alguém que me abandonou. Uhum. Só que os nossos princípios precisam ser mais fortes que os nossos sentimentos. Os nossos princípios precisam ser muito mais fortes que os nossos sentimentos. Se você for guiado pelos teus sentimentos, você só vai fazer besteira. Ah, eu quero isso, eu tô sentindo aquilo. Não é assim que se vence na vida, não. Na vida real, a gente vence fazendo o que dá certo e não o que a gente quer. E fazer o que dá certo exige que a gente conheça das leis espirituais que regem a humanidade. E a lei da honra é uma. Sim. Então, por exemplo, você honrar as autoridades é outro. Tem Deus, depois tem as autoridades. Honrar as autoridades é outra coisa que complica, que mexe com as nossas emoções. Porque às vezes a autoridade é alguém que você não concorda. Certo. Às vezes a aeromoça dentro do avião que te distratou primeiro, só que naquele momento ela é autoridade. Se você bater de frente com ela, ela te expulsa do avião. Uhum. O policial que te para na blitz Autoridade. é autoridade. Inclusive é autoridade sobre qualquer pessoa que ele está parando. Uhum. Então tem um vídeo famoso de o policial para um cara na Lamborghini, o cara da Lamborghini sai nervoso porque o policial parou e fala, você sabe de quem eu sou filho? E aí o policial olha para ele e fala assim, tua mãe não te contou não? Ou seja, eu que vou ter que te revelar? O cara tentou crescer para cima do policial, o policial já mandou uma. Ou seja, tem gente que tem problema de rejeição, tem problema de aceitação, tem complexo de inferioridade ou complexo de superioridade e acaba quebrando o princípio da honra com a autoridade. Mas tem coisas mais complexas ainda. Por exemplo, como é que eu vou honrar uma autoridade política que eu não votei, que eu não concordo? Isso Muito polêmico. Isso é complicado mesmo. Aí a Bíblia diz, orai pelas autoridades constituídas, porque toda autoridade foi permitida por Deus. E por que tem que orar? Aí diz o versículo, para que vocês tenham vida de paz e prosperidade. Uhum. Então, eu luto pelo meu direito, eu luto pelo meu voto, enquanto está na campanha. Depois, uma autoridade foi constituída. Uhum. Tiago, eu tenho que gostar da pessoa? Não. Não. Eu tenho que conviver com a pessoa? Não. Eu tenho que votar nessa pessoa de novo? Não. Você tem que reconhecer que agora ele é aquela autoridade. Uhum. Ele está naquele cargo. Honra é reconhecimento. Então deixa de ser polêmico quando você entende a origem da palavra. Honra é reconhecimento. Agora, qual é o primeiro degrau da honra? A honra é um degrau. São degraus. A honra é uma escada. Certo. E o primeiro degrau dessa escada chama-se gratidão. Ninguém vai ser um homem ou uma mulher de honra se não for grato. Muito bom. Qual o problema da gratidão? Que você às vezes não é grato porque a pessoa que te ajudou 10 anos também te feriu uma vez. Você prefere desconsiderar 10 anos de gratidão, 10 anos que a pessoa te ajudou por causa de uma ferida. Sim, sim. E aí você quebra o princípio da gratidão. Como é que você vai chegar no nível de honra se nem grato você consegue ser? Sim. Você não consegue controlar seus sentimentos. Ele me feriu, mas eu vou perdoá-lo. Aliás, perdão é um princípio milenar, é uma lei espiritual. Certo. Eu vou perdoá-lo, porque assim eu consigo manter a gratidão. Preciso conviver depois desse erro que ele fez contra mim? Não preciso conviver, mas reconheço que ele me ajudou muito. Sim. Então, para você viver tudo isso, peraí, Thiago, mas para eu viver tudo isso, eu tenho que elevar muito minha espiritualidade. Não, você tem que praticar o capítulo número 1 do livro, que é o princípio milenar da maturidade. Se a gente começar a falar de maturidade agora, a gente vai entender todos os outros princípios milenares ou leis espirituais. Certo. É a mesma coisa. Por quê? A maturidade é muito forte, gente. É o que te dá base, primeiro, para ser feliz. Você nunca vai ser feliz se não for maduro, porque você não vai entender a vida, não vai entender você, não vai entender os outros.
Um amigo meu, amigo, muito mais amigo do que a gente é. Eu tenho um amigo que é muito mais amigo do que a gente é. Então imagina o nível de intimidade que eu tenho com ele. Sim. Amigo, me ligou me ofendendo muito essa semana. Mas me xingou assim, me ligou e me xingou assim, de coisas que você nem imagina e falou um monte de besteira, porque eu fui atender um convite de uma pessoa que ele não gosta. Tá. Então é como se a gente fosse amigo e eu fosse no podcast de um cara que você não gosta. E ele ligou pra mim, rapaz. E deixa ele falar. Primeiro, não discutir. Por quê? Porque por eu ser maduro, eu entendo como uma discussão acaba. Maturidade é saber como as coisas vão terminar. Se eu Maturidade é saber como as coisas vão terminar. Se eu discutir com ele agora, não vai terminar bem. Segundo, eu me conheço e conheço ele. Ou seja, eu sei que eu sou um cara capaz de perdoar e ele é um cara muito explosivo. Então eu deixo ele falar, ele alivia o coração e depois eu perdoo pelas besteiras que ele falou. Então eu uso a minha vantagem contra a desvantagem dele. Você tem fração de segundos para tomar essa decisão. Terceiro, maturidade é ser um filtro e não uma esponja. O filtro, ele separa o que entra, a esponja absorve tudo. Certo. No livro eu falo sobre isso. O que é maturidade? É ser um filtro e não uma esponja. Mas onde está escrito na sabedoria milenar que eu tenho que ser maduro, Thiago? De onde você tirou que isso é um princípio milenar? O grande apóstolo Paulo, grande doutrinador da cristandade, nos ensina que quando ele era menino, ele fala assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu agia, me comportava como menino. Agora que eu sou adulto, eu abandonei as coisas de menino. O que é isso? Imaturidade, infantilidade emocional, Deus não arranca de você. Você é quem tem que abandonar. Certo. Então eu cresci, eu tenho 43 anos, eu não posso continuar agindo como um bebê de 7 anos, como uma criança de 10 anos, como um adolescente de 15. Eu não posso ficar chorando por qualquer coisa, batendo pezinho quando eu sou contrariado. Eu tenho que aceitar um dos princípios mais poderosos desse livro, que é o princípio da disciplina ou repreensão. É a mesma coisa. Eu tenho que aceitar ser repreendido, ser disciplinado, porque nós crescemos 10 vezes mais rápido quando estamos debaixo de disciplina. Você entende disso porque você foi esportista. Sim. Então, quando o treinador fala, não é assim, não é assim. E você não vou bater. Não, é assim, sim. Mas na vida a gente é repreendido e fica chateado. O cara que é esportista, que é músico, ele tem facilidade de entender a repreensão. Por isso que ele toca bem, por isso que ele nada bem, por isso que ele corre bem. Porque repreensão faz parte do dia a dia. O ser humano comum odeia a repreensão, por isso nunca alcança a sabedoria. Então a gente precisa trabalhar nesses tempos que a gente tem junto aqui, que para nossa vida mudar, a gente vai tomar decisões e fazer escolhas difíceis. Abandonar a infantilidade não é uma escolha fácil não, irmão. O quê? É uma escolha difícil. Mas se as pessoas não decidirem por isso hoje, vão ficar com os mesmos resultados. Certo. Vão ficar sem vitória na vida. Nunca vão ter paz. Deixa eu te explicar uma coisa importante. Todo ser humano quer duas coisas. Eu explico isso no livro. Todo ser humano quer só duas coisas. Fugir de uma perturbação e conquistar o que ainda não tem. É isso aí. Ponto. Muito bom. O que é fugir de uma perturbação? Eu te traduzo na linguagem milenar. Paz. Tá bom. E o que é conquistar o que ainda não se tem? Prosperidade. Então o que todo ser humano quer? Paz e prosperidade. Por isso que eu falo, 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade.